Pode Protagonizar de hoje é para você tirar o seu projeto do papel e começar a empreender, tornar seu sonho realidade. A gente vai conversar aqui com os criadores da Yall Burger, que eles têm apenas 2 anos que a hamburgueria existe e já é considerada uma das melhores hamburguerias de São Paulo. Mas esses perrengues todos aí que você tá com medo de passar, você vai perder esse medo agora, porque é uma história de sucesso, né, queridos? Que bom vocês aqui, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite, é uma honra estar com vocês, sou fãzaço de vocês todos aqui. Nós também. Acompanho... E a gente é fã do seu hambúrguer. Do hambúrguer. Que bom. Tudo bem, gente? Prazer estar aqui com vocês aí, a amizade que a gente já construiu nesse pouquíssimo tempo de hamburgueria e a gente se conheceu, pra gente é muito importante e é uma honra estar aqui com vocês. É um dos bons frutos que a hamburgueria que a gente colhe hoje em dia. Não, vocês têm muita história pra contar, né? Desmistificar essa coisa de largar a profissão pra empreender. Tô bem empregado. A gente tá falando aqui, gente, com um advogado e um administrador de empresas, que juntos criaram o hambúrguer e a gente quer saber como que começou essa história toda aí. Eu acho que posso traduzir bem o assunto. Eu sou advogado e no meu escritório tem uma área de lazer bem legal. De gastronomia, né? Um espaço gourmet, na verdade. Virou QG. Que a gente chama de QG, quartel-general. E sou um apaixonado por gastronomia. Comecei a gostar muito de gastronomia assistindo o programa do Ronivon, quando ia um chefe convidado lá atrás, o primeiro programa que ele fazia. Ouvi dizer que é bom. Que eu achava o máximo, aquele chefe chegando lá e não sei o quê. E eu gostava já de cozinhar. E foi um estágio que me deu também. Então a gente fazia lá no meu escritório hambúrguer, churrasco, principalmente carne grelhada. Seja steak, hambúrguer. Em 2018 comecei a fazer a defumação, né? Um processo texano em pit smoker, defumador e tal. Estudar a defumação, na verdade. Estudar, na verdade, testar muito. Aí chegou a pandemia, né? Chegou a pandemia, a minha namorada trabalha no hotel em Moema, gerente da parte de eventos. E a pandemia bateu forte e o hotel fechou. O pai dela autônomo, ela falou pra mim, cara, ferrou, meu salário foi pro fixo só, não tenho mais nada. Meu pai não tá saindo, o que você me ajuda? Eu falei, mas como que a gente poderia fazer, né? Ela falou, já que o hambúrguer é famoso aqui na turma, tudo, pessoal do bairro, da região, vamos começar a vender o hambúrguer. Eu falei, mas como, pronto, né? Ela falou assim, eu falei, mas não dá, porque não tem a pista quente, não vai chegar quentinho, não tem toda a estrutura que a gente tem numa hamburgueria. Uma coisa é comer em casa, fazer e comer na hora, né? Outra coisa é levar... Aí eu falei pra ela, então já sei, vamos pegar os kits de hambúrguer, vamos fazer uns kits, montar pão, carne, queijo, bacon, a qualidade que a gente faz aqui e enviar pra galera fazer em casa. Até porque tá todo mundo confinado, ninguém pode sair, vira até uma diversão entre família, amigos, né? E o pessoal tá comendo hambúrguer de qualidade. Aí beleza. E aí você tinha um diferencial, que você fazia ele defumado ainda. Ainda fazia o kit de hambúrguer defumado, foi o primeiro kit de hambúrguer defumado no Brasil. É uma delícia. E aí começamos, no primeiro mês a gente vendeu 160 kits. Que deu quase 1.000 hambúrgueres aí, porque às vezes... Eu acho que eu comprei uns 20%, não? Ele era o maior cliente, divulgava, né? E foi isso, no primeiro mês a gente conseguiu faturamento de R$13 mil, nunca esqueço esse número. Olha. E metade dele era custo, então cada kit custava R$40, a gente vendia por 80. E eu consegui ajudar a minha namorada, não cobrando esse custo dos R$40. Então, em vez de eu poder ajudar com 6,5 por mês, eu consegui fazer esse 6,5 dobrar e virou 13 pra ela. E ela não ia aceitar também dinheiro, eu conhecendo ela, aceitar dinheiro. Só pra deixar claro que eu consegui ajudar, né? Mas assim, a gente não sabia o que ia acontecer. Mas você investiu no seu talento. Você tá falando isso e assim, as pessoas sabem que ela tem um talento, mas às vezes é tão fácil pra você fazer hambúrguer, por exemplo, que você nunca pensou em transformar isso num negócio. E na verdade, a gente prospera quando a gente coloca o nosso talento em ação. E eu acredito nisso. Eu ouço muito podcast, né? Eu acho que com o tempo que eu passo no carro eu ouvindo isso. Eu vi alguém falar que é queimar a ponte. Você atravessa a ponte, a partir do momento que você queimou a ponte, você não consegue voltar pra trás. Então, exato. Você tem que ter o start, tem que ter o momento de começar alguma coisa. E eu acho que eu lutei bastante tempo contra esse meu talento. Porque todo mundo falava pra mim, cara, vai, não sei o quê. Você achava que era só um hobby? Eu achava que era só um hobby. Ele é meu amigo, ele tá elogiando demais porque ele gosta de mim, cara. E não sei o quê. Eu não acreditava muito no meu talento. Porque normalmente as pessoas enxergam o talento assim, né? Porque é tão fácil você falar, ai, gente, não vou ganhar dinheiro com talento, isso. Na verdade, também talento sem um tipo de objetivo, sem um cara treinar, sem cara se dedicar. Sem planejar, sem ação. Como que eu falo? É uma promessa, né? O talento, eu acho que qualquer treino, eu brinco, né? Obsessão supera qualquer talento. Então, quanto mais você treina em qualquer coisa e você é bom. Então, se ele já é bom, já tem o talento e começou a estudar, aí... Porque eu acho que gastronomia tem uma veia artística também, total. É uma arte, né? Claro. E tem muita gente que, eu acho, hoje em dia eu tenho certeza que eu nasci e não sabia que eu tinha esse dom. Bom, aí chegou nos kits, né? Aí ainda não chegam no Yall, né? E aí, nesse período também, eu trabalhei a vida inteira, desde os
2002, mais ou menos, trabalhei em grandes multinacionais de bebida e alimento. Trabalhei em Ambev, trabalhei em Pernod Ricard, trabalhei em Red Bull. Podia falar marca? Aqui pode, Pode né? falar, pode. Tua casa, pô. Aí a gente... Pode patrocinar, inclusive. E então eu sempre trabalhei nessas grandes empresas, era uma zona de conforto para mim ali, porque eu sempre tive bem alocado, sempre uma empresa me puxava para outra, então eu tava numa certa zona de conforto. Eu mudei, um pouquinho antes da pandemia, mudei para uma outra empresa que era um pouco fora, diferente do meu segmento, uma empresa menor, familiar, uma empresa de vinhos do Sul. E aí quando começou a pandemia, eu fui desligado. Falei, putz, o que eu vou fazer agora? No meio da pandemia, tudo fechado. Eu fiquei chateado pra caramba, porque era um projeto que eu tava começando novo, tava arrumando algumas coisas que tinham que ser arrumadas naquele momento. E eu falei, cara, não vou mais trabalhar pros outros, porque eu me dediquei aqui, não deu certo, e sabe aquele momento que a gente fica chateado? E eu já tinha um projeto de montar uma distribuidora, empreender, eu sempre tive a vontade de empreender. Eu trabalhei com meu pai dos 16 aos 22 anos, ele tinha uma transportadora, então eu trabalhava carregando caminhão, descarregando caminhão, entregava frete, eu fazia de tudo, então eu já tinha essa experiência de ser dono do negócio, então sempre acho que todas as empresas que eu passei, eu tinha um pouco desse negócio de ser o dono da empresa, de ver como o olhar do dono, né, de ser protagonista do negócio, né? De não deixar, só trocar minha hora por dinheiro. Então, assim, eu falei, a ideia era abrir uma distribuidora. Inclusive, eu conversava bastante com ele, meu amigo, é advogado. E aí, a ideia era abrir a distribuidora, eu ia tirando algumas dúvidas com ele. E eu resolvi colocar no papel. No papel tava bonitinho, quando foi pro Excel, né? Quando começou a virar número. Falei, cara, não tá estranho esse negócio. Fui conversar, Viável, né? Comecei a conversar com alguns donos de distribuidoras. Eles falaram, buraco um pouco mais embaixo e tal. E eu fiquei com medo. Eu falei, putz, eu vou colocar o dinheiro que eu tenho, que eu não tenho aqui, e vou ficar sem nada depois. E aí, uma hora da noite pro dia eu desliguei, eu falei, não vou mais mexer com distribuidora. Liguei pra ele e falei, Grow, ele já tava mexendo com essa parte de defumação, já tava os kits. O hotel da minha namorada já tinha aberto de novo, ela tava retomando todo. Eu ainda perguntei pra ela, não quer se enfiar nisso? Não quer ir com força? Não, vou ficar aqui. Aí foi o tempo que eu falei assim, os kits estão falando aí, eu acho que a gente podia fazer uma coisa relacionada à comida. O que você acha? Ele falou, vambora, vamos conversar. Aí a gente sentou, começou a conversar, e aí começou a estudar, o que a gente vai fazer? Era o ano da defumação no Brasil, né? Do American Barbecue que tá chegando no Brasil. Churrasco texano. Tinha muita tendência do que tá acontecendo, a gente tava estudando isso também, via que tinha grandes nomes falando sobre isso naquele momento, e travou no momento de pandemia. Então eu falei, cara, vamos abrir uma coisa relacionada ao American Barbecue. No primeiro momento a gente queria abrir uma smokehouse, uma casa só com defumado, só com isso. Só que pra quem já comeu isso, é um gosto mais acentuado, né? Não é um paladar brasileiro. Muito norte-americano. Não é igual um churrasco brasileiro, você põe a picanha lá, faz e come e tem bem passado, mal passado, tem tudo, você consegue variar. O American Barbecue ele é mais específico, ele tem um gosto mais acentuado. Cara, fumaça, pimenta. Eu falei, cara, não dá pra... O brasileiro não vai comer hoje, vou comer amanhã, não vai ter uma recorrência. Então, vamos tentar fazer uma coisa mais híbrido, misturar o paladar brasileiro com o American Barbecue. E começamos a ver o que a gente podia fazer. Até que a gente falou, cara, uma das opções que a gente tem é abrir uma coisa, sanduíche, hambúrguer. Porque o hambúrguer que ele faz tem uma qualidade que é reconhecida há anos aqui. Um hambúrguer leve, né? Um hambúrguer leve, teve sucesso, foi um case de sucesso que foi montar os kits. Já tinha uma história, né? Então já tivemos um start ali, o primeiro sinal que a gente recebeu. E muito rápido, né? Quer dizer, o que vocês alcançaram em 2 anos é muito legal, muito gente. Rápido. Na verdade, o reconhecimento veio antes de 2 anos, né? Sim. Então, as primeiras placas de prêmios e tal. Os primeiros meses, assim. Os primeiros meses. Uma coisa que é super interessante, assim, os dois vieram de profissões mais... mais ortodoxas, né? Mais de orientações familiares. Meu filho, você tem que ser um administrador, meu filho, você tem que ser um advogado. Enfim, embora você seja filho de um empreendedor, eu acho que isso te traz, de alguma maneira, te convida a olhar o outro lado do balcão. Você também deve ter visto muito dos perrengues que teu pai teve. Sim. Como empreendedor. Ele precisou fechar, inclusive, né? E que às vezes você tem... no salário, né, no conforto de um salário, algumas 13º, férias, não sei o quê, alguns falsos confortos, né, porque o conforto existe até o momento que você está empregado. Na hora de uma adversidade, ninguém vai pensar em você. Você é um número que, enfim, por melhor que você seja, se não couber dentro de uma equação, danou-se. Te limita, né? Que é esse conforto que não deixa as pessoas arriscarem, né? E é exatamente o gancho que eu ia trazer, né? E eu acho que é isso que limita muitos talentos. Exatamente. Que falam assim, putz, e se eu quebrar a cara? Além, um gancho pra você aqui, além do medo da crítica ou do fracasso.
Exatamente. Vamos pegar esse ponto, então, da crítica, né? Porque e aí as pessoas que conviviam com vocês, assim, nós vamos fazer hambúrguer agora. Cara, não, antes de começar a fazer hambúrguer, a gente começou a estudar o American Barbecue. Então, a gente tinha uma carreta de defumação que fazia... A gente começou a fazer... Onde a gente vai fazer isso? O primeiro tava tudo fechado, né? São Paulo não podia abrir. Só retirada dele. Só retirada. Então, a gente falou assim, vamos fazer o seguinte, a nossa carreta cabia, sei lá, 60, 80 frangos. 52. E a gente pegou uma receita que chama Beer Kentucky, que é um frango sentado numa lata de cerveja, que você faz ele por... Defumado. Por horas, e fica fantástico. Precisa fazer um dia. E aí falou, vamos fazer isso, mas a gente vai vender onde? Conseguimos um contato num condomínio bem grande no Morumbi, colocamos uma carreta lá, começamos a vender frango. Né? Ou em Porta Smokehouse, e a gente fazia isso. Choperias, né? Choperia e tal. Pra testar, pra já começar. E aí surge o momento da crítica, né? Que fala, imagina, eu trabalhava em grandes multinacionais, grow advogado, eu ainda brinco, era o playboy da Zona Norte fazendo frango na calçada. Então, cara, o pessoal ia lá pra olhar mesmo. Tinha amigo nosso que chegou aí lá e só olhou, tomou uma cervejinha e foi embora. Então, assim, a gente passou por isso, assim, porque a partir do momento que você começa... É bom que você já seleciona, né? Já faz uma seleção natural. A melhor coisa da vida foi esse tipo de seleção que eu fiz na minha vida. Porque... É o que eu falo, os que mais criticam são os que menos fazem. Porque quem tá fazendo alguma coisa não tem tempo de olhar pro outro. Claro, exatamente. Tá cuidando da própria vida, né? E eu passei por isso. Pô, advogado vendendo frango, advogado você quebrou, Gro, você quebrou lá e o escritório fechou? O cara já ia na hamburgueria com a história montada já. E aí, seu escritório já era, né? Ele montou isso na cabeça dele. Uhum. Ele já era e ele tá fritando hambúrguer. Ou ele torce pra isso, né? Ou ele torce pra isso. O grande ponto é que a inveja vem de perto. Inveja vem do amigo, a pior inveja, próximo, do cunhado. Porque quando o cara tá longe... Você admira, você fala, puta, esse cara veio do nada e tal, conseguiu e tal. Tem uma frase até que eu vi num podcast, que assim, o amigo não é aquele que te ajuda quando você tá na M, né? Porque quando você tá lá, às vezes ajudar alguém é até um ato de egoísmo, porque você se satisfaz se você ajuda alguém. É óbvio que é importante. Você tá em posições diferentes, que quando você tá ajudando, você tá agora, amigo, o amigo é aquele que tolera teu sucesso. Exatamente. Porque, cara, tolerar o sucesso de alguém, cara, você tem que gostar da pessoa ou tem que estar tranquilo com você mesmo, né? Então... Vem do coração mesmo. E como que vocês lidaram com isso? Eu imagino que não são amigos mais, né? Eu cortei a relação com um monte de gente, de nem responder mais mensagem, de não frequentar mais nada, fingir que não existe mesmo. Eu não tenho tempo mais. Pra que seja feliz. Ótimo. Eu não tenho tempo mais. De fato, não tenho tempo, porque eu tenho 2 filhos, inclusive trouxe os 2 aqui hoje, né, pra participar. Tô vendo aqui 2 palmeirenses. Torço muito pra que sejam felizes, porque a gente feliz não enche o saco dos outros. Exatamente. Você sabe que tudo que vocês falaram aqui foi a partir do caos que vocês saíram da zona de conforto. Então, assim, eu falo muito isso, assim, num desafio, a gente tem que agradecer muito os desafios. Se vocês não tivessem passado por nada disso, você estaria... cada um no seu trabalho, fazendo hambúrguer por hobby e assim, deixando de ter uma possibilidade enorme na vida de vocês, porque não deu esse desconforto. O pior dos vícios é o conforto, eu acho. Porque assim, a gente, nenhum dos dois nasceu com grandes dificuldades, a gente tem família. Meu pai, ele empreendeu durante o período, mas meu pai e minha mãe são professores, então eles tinham uma vida tranquila, assim. Hoje, então, meu pai vive super tranquilo, mas de fato, eram profissões ortodoxas, a ideia era que eu estudasse alguma coisa para ser na época era o Banco do Brasil, não sei o que tal, tinha ou concurso, ou trabalhar em banco e tal, né? Então, você sabe bem. Mas a partir do momento que você começa... E a zona de conforto, ela é um pouco viciante, porque eu trabalhava, vai tendo retorno. E assim, é até um pouco perigoso, porque quando a gente começou a trabalhar, abrir uma hamburgueria de fato, começou um negócio novo. Porque assim, imagina, eu trabalhei por mais de 20 anos em multinacional. Então, eu trabalhava, por 30 dias, recebia meu salário no 5º dia útil. Aí, de repente, comecei a trabalhar e não recebeu o dinheiro. Porque você não abre hamburgueria e recebe o dinheiro no dia seguinte. Uhum. Cara, e aí você trabalha, eu trabalhava 8 horas, comecei a trabalhar 16 horas, 18 num dia e não ganhar. Então assim, você começa a entrar em parafuso. Eu até brinco, né, que a gente saiu num dos rankings que a gente saiu lá como melhor hamburgueria lá de São Paulo. Perguntaram, quanto que é o custo? Quanto você pagou pra sair nesse ranking? Eu falei... Falaram que a gente comprou. Falaram que a gente comprou. Eu falei, cara, vou falar o custo, cara. O custo de trabalho... Eu vou te falar o custo. O custo, nem todo mundo tá disposto a pagar. Primeiro, tem que estudar muito. Trabalhar, em vez de 8 horas por dia, você trabalha 12, 16 horas por dia. Final de semana não tem feriado. Meus filhos que estão aqui, o meu filho pequenininho, ele era pequenininho na época, ele grudava na minha perna e falava, papai, não vai trabalhar, ele não gostava da hamburgueria, porque ele não ficava mais comigo. Eu comecei a não participar daquele momento. Eu era casado. Eu separei nesse processo todo de abertura do negócio. Muito ausente, né? Eu acho que assim, tudo assim, foi a gota d'água. Talvez não acaba da noite pro dia. Acho que ninguém tropeça numa montanha, né? A gente tropeça em pedras pequenas, né? Claro. Então, foi pequenas coisas que foram acontecendo. E acho que a hamburgueria foi uma coisa que
que acho que corroborou para avançar, talvez, ou acelerar esse processo. Então, óbvio que não vou botar a culpa na hamburgueria, mas ela acelerou, então... Não, claro. E eu separei. Então, chegou um momento que eu comecei a ficar mal, cara. Ele falava pra mim estar apático. Eu tava em depressão. Tava com depressão. Eu fui procurar... Pela primeira vez na minha vida, eu quebrei preconceito, né? O preconceito, né? Rompi o preconceito e fui procurar ajuda. Falei, gente, tem alguma coisa que no meu cérebro não tá legal aqui, né? A gente esquece, cara, que a gente não trabalha na Marvel. A gente não usa uma cueca por cima da calça, uma capa e sai voando, resolvendo o mundo. A gente acha que sim, né? Mas aqui a gente fala de protagonismo, e já que eu falei de herói, todo herói surge, e as nossas jornadas de vida, todas elas dariam uma jornada de herói. O herói surge a partir do caos. Sim. É o planeta do super-homem que explode, pode pegar de qualquer um, você percebe que o Batman surge... pela tragédia dos pais e assim por diante. Podem ser heróis de capa ou podem ser heróis diversos das diferentes narrativas que a gente tem aí, de filme, que trazem, acho que, muita riqueza pra gente. São analogias, né? E a gente... Por que a gente gosta disso? Porque a gente se enxerga naquilo. Exato. Somos seres humanos que a gente tem uma relação de verossimilhança com o nosso semelhante, né? Com aquele que a gente vê. Mas o grande ponto é esse conforto emocional que a ausência do caos faz com que a zona de conforto seja sempre soberana, né? É que eu acho assim, tudo crescer dói. Se for fazer musculação, você tá rompendo as fibras musculares, então é um trabalho de dor. Então assim, crescer fisicamente dói, estudar intelectualmente você tem que estudar, então dói. Então todo crescimento vem a partir de dor. Então eu falo isso inclusive pros meus filhos, meu filho mais velho, né? Tem um momento na vida que você tem que se ferrar. A vida é uma montanha. Quanto mais cedo você subir a montanha, mais fácil depois você vai conseguir descer por ela. E eu costumo dizer que assim, o que encanta é a trajetória. Exato. A trajetória é muito mais importante que o resultado. E a história que você vai contar. Porque só você sabe que você passou pra entregar aquilo ali. E lá na frente você vai lembrar da trajetória, não do resultado. Mas isso eu tô aprendendo agora, viu, cara? Porque, vou falar sobre a hamburgueria. Todo dia é um dia. A gente entra lá pra ganhar, mas tem dia que a gente perde. Claro. E a gente aprende muito com aquela trajetória que deu errado. E quando dá certo é mais importante ainda, porque a gente sabe, a gente já errou isso ontem, hoje a gente acertou. Quantos arremessos Michael Jordan errou pra ser o melhor do mundo? Eu vi isso aí, ele falou assim, eu errei 90 mil arremessos, perdi não sei quantas cestas, a bola do jogo 26 vezes eu errei, não sei o quê. Você mandou até os funcionários, né? Eu mandei para os funcionários esses dias, porque a gente erra, eles erram, a gente só precisa aprender com o erro, né? Só não pode deixar o erro ser Conectando o que você falou agora com o que a gente fala muito de protagonismo, de cinema, de fato é a jornada do herói. É a jornada. Tem vários ciclos e tudo mais. Que é a jornada, assim, cara, me conta a tua história. Porque o sucesso, o troféu e o hambúrguer maravilhoso que a gente comprova lá, é fácil. Talvez seja o final da história. Final da história. Mas, cara, como é que foi chegar até ali, né? E eu acho que é isso que é legal. Falar, putz, podia ser eu só não fui. Eu só tive medo, quem olha é só preguiça, um quadro, né? Pra gente não são 2 anos pra chegar no quadro. Não, e o engraçado nesses 2 anos tem muita coisa que aconteceu. E quem tá dentro do negócio... Boas e ruins. Quem tá dentro não percebe, às vezes, o tamanho da proporção que vai tomando, porque assim, vocês foram lá algumas vezes e tava eu no caixa, recebendo ele na chapa, fazendo tal, na grelha. Então assim, a gente participou, a gente tinha momentos que os amigos iam lá, a gente não conseguia falar com eles, que a casa chega, graças a Deus, família e tudo mais. Então aí assim, a gente foi abrindo mão daquele preço que a gente pagou, durante 1 ano e meio, 1 ano e 7 ou 8 meses, a gente não folgou um dia, de segunda a segunda, porque todos segunda trabalhava para fazer outras coisas. A gente não abre segunda, mas a gente fazia outras coisas na segunda-feira. Aí compras, ajuste, fazer conta. Plantando, né, gente? Só plantando. As pessoas querem o sucesso, mas elas não querem viver a trajetória. Né? Elas não querem passar os desafios. Quer colher sem plantar, não dá. Hoje em dia todo mundo quer muito atalho, né? Muito atalho. Tudo. Vocês falaram que vocês fizeram muitos cursos e tudo mais. A gente vê muito curso, fala assim, 3 passos mágicos pra você. Aperte 3 botões que tudo vai... Nossa, cara, e não existe isso, né? Eu já tenho um curso pra ficar rico, assim, aprenda a ficar rico em 2 cliques. Se eu ofender isso, eu vou ficar rico. Claro. Eu não vou ter a fórmula, mas o cara vai muita gente querendo comprar. Claro. Porque o cara quer o atalho. E inclusive a gente fez muito curso, comentamos, eu tava conversando em off aqui, muito curso, tipo, horas e horas, não sei nem contar quantas horas de curso a gente gastou, a gente investiu muito tempo e dinheiro em curso, e algumas coisas muito boas a gente conseguiu absorver, só que a gente viu que era muita coisa
Polishop. Muita promessa também de sucesso. Eu vi muito cara sem sucesso me prometer sucesso. É isso que eu ia falar, a internet tá cheio disso. Muito cara que não chegou onde eu quero chegar, onde eu cheguei, já me prometendo coisas maiores. E na época eu comprava, porque eu não sabia. Mas, então assim... É tentador, né? Claro. Eu até brinco, a gente fez outro dia... É o gatilho mental, né? Te pega naquele momento ali. O cara aluga um carrão, pega emprestado. Aluga uma casa, faz um clipe. E aí uma vez comentaram com a gente que tem um curso e tal, não sei o quê. Daí eu ainda brinquei com tem um curso que a gente faz aqui que é os 10 motivos pra não abrir uma hamburgueria. Não abrir uma hamburgueria. Aí o Fabrício falou assim, sério? Eu falei, tenho mesmo. Mas tem mesmo? Eu tenho. Não, tanto é que virou uma palestra, né? Gente, inclusive que eles dão palestra contando essa história. Pra você que quer empreender aí, já contrata a palestra deles. Fabrício, que ele se refere, é um dos maiores influencers do mundo do hambúrguer, que ele tem o blog Hambúrguer Perfeito. E ele é uma autoridade no meio, né? Ele falou Fabrício só pra pessoa entender aí. Quando eu falo, né, os 10 motivos pra não abrir, não é isso. É que assim, tanta gente vendendo sucesso, a gente conta 10 fracassos nossos. Porque assim, a gente aprende no erro. Pra não achar que é um conto de fadas, né? A melhor maneira de você aprender com o erro, ou com o seu ou com o dos outros. É melhor que seja com os erros dos outros, né? Claro. Então, a gente contou muito dos nossos erros e, cara, foi num curso que teve ali no interior que a gente foi dar. Eu vi uma moça chorando lá, ela é dona de uma empresa que tava patrocinando lá, eu vi ela chorando porque eu contei no momento da família e tudo mais. E aí eu vi que ela chorou porque ela tava com o filho dela lá, que ela não tinha com quem deixar o filho, ela levou até o interior, acho que até Bauru pra fazer o curso. E ela vem, me abraça aqui, então, a gente temos as mesmas dores. Mas é isso, é a história de você... quando eu falei que eu entrei em depressão, fui buscar ajuda e tal, eu lembro que eu falava pra terapeuta, eu falei, cara, eu me sinto numa tempestade, porque eu não sei se eu vou pra frente, se eu vou pra trás... Ela falou assim, tem que sair daí. Como que é? Eu tenho, Barquinho. Quem que fala? Que fala assim, se você tá no inferno, não para, né? Tem church ou alguma coisa assim. Vocês falaram uma coisa que me chamou a atenção, que vocês abriram hamburgueria num local que tem bastante hamburgueria. Muitas. Normalmente, as pessoas deixam de fazer o que elas gostam. Por exemplo, né? A pessoa é muito boa em fazer brigadeiro. Nossa, mas tem tanta gente que faz brigadeiro. Se vocês fossem pensar assim, quantas hamburguerias não tem em São Paulo? Nossa. Se vocês fossem ver por esse lado, vocês não iam nunca imaginar que iam chegar onde chegaram em pouco tempo. É que a gente tinha tanta convicção da nossa qualidade, do que a gente queria entregar, do propósito do negócio. Porque quando a gente estava preparado, né? Hoje em dia é até meio romântico falar em propósito. O propósito é tão simples, cara. Tem gente que fica buscando, esperando propósito, vem uma luz mágica, falar, seu propósito é esse. Cara, é fazer bem feito alguma coisa que você quer fazer e entregar, tem que se entregar de verdade, tem que ser de verdade, assim. E a vida conversa muito com a gente ignora, né? Às vezes a gente não pode ignorar o que a vida tá tentando. Ela todo momento tentando dizer alguma coisa. Exato. E a gente ignora a intuição. A nossa intuição é tão importante pra tudo, a gente ignora a intuição. Vai no conselho no que o outro fala, não faz isso não. Aí você fala, o Joãozinho falou, então eu tô errado. Não tá errado. Quais são esses momentos? Conta pra gente que você sabia que você estava ouvindo e às vezes você não deu tanta importância assim, quando todo mundo elogiava. Ou que deu importância assim, falou assim, cara... Eu acho que eu sei, eu tava lutando contra contra a minha intuição de querer abrir um negócio, eu queria abrir uma distribuidora, que era algo com investimento maior, um trabalho um pouco mais difícil, e era uma coisa que eu já tava um pouco desgastado de fazer no meu dia a dia, né, e eu falei, putz, eu vou insistir aqui, vou ser mais um, e ao mesmo tempo... Eu sabia que eu tinha alguém do meu lado que tinha um talento de fazer coisas muito boas, né, comida muito boa. Falei, cara, tá na minha cara. Tanto que o momento, quando eu fechei o computador, eu lembro até hoje, fechei o computador falando, não vou mais abrir a distribuidora. Eu falei, vou ligar pro Grow. Grow, vamos abrir coisa com... Nem pensei, falei, vamos abrir alguma coisa com comida? Falei, cara, vamos, senta aí, vamos conversar. Mas dizem que a intuição é isso, aquele sopro rápido que às vezes a gente que a gente ignora. Por exemplo, a gente tava procurando um ponto. Quando a gente resolveu abrir a hamburgueria, a gente foi procurar ponto. O que a gente vai procurar? Itaim Bibi, Vila Olímpia, Vila Madalena. Aí a gente falou, cara, estamos na pandemia. E por algum motivo, um conhecido nosso me pediu para encontrar com ele ali em Perdizes. E olha a vida conversando de novo com a gente. Ele chegou um pouco antes de mim e tinha um cara entregando ponto ali, que é onde é a hamburgueria. Uau. É isso. Ele parou o carro em frente, um cara que estava entregando ponto, que é a nossa hamburgueria. Olha... Nada é a tal da sincronicidade. Parei numa terça e o cara tava entregando a hamburgueria na sexta. Sexta a gente assinou contrato. Era uma hamburgueria antes também. Ele era um argentino que fazia... cozinha e tal. Ele fazia empanada, choripã. Só que ele assim, é aquela história que é muito comum, cara. Assim, o cara é um bom cozinheiro que não tem uma boa gestão. Aí quebra. Porque hoje em dia ter um bom produto é uma obrigação. É o mínimo. É verdade. É o mínimo. Claro. O que difere cada hamburgueria pra outra é gestão. É um exemplo que eu dei. Porque se você não tiver um hambúrguer bom, você já tá fora do jogo desde cara, né? Você já quebrou. Exatamente. A gente tem em volta da gente pelo menos umas 6 ou 8 hamburguerias num raio de, sei lá, uns 2 quarteirões.
A única que saiu na Veja foi a nossa, a única que recebeu o prêmio de ranking foi a nossa. E diz que o pessoal sai do Allianz Parque e vai lá. Nossa, depois dos shows, nossa. Depois de show, depois negócio. Tem vídeos do Instagram lá, pode olhar, a fila dobrando a esquina. Amanhã, inclusive, acho que amanhã, não sei que dia que vai ao ar, mas sábado agora tem um show do Kiss agora. Nossa. Que vai vai pegar. E assim... Aliás, fizemos isso, inclusive. Saímos do show e fomos pra lá. Saímos do show e fomos... Só nunca saí do futebol. Michael Bublé. Eu fui também. Você tinha ido, Eu tinha um dia antes. E, em média, quantos hambúrgueres por dia? A gente tem feito... Um pouco dos big numbers aqui pra gente. Cara, a gente vende hoje uma média mil por mês, dá uma média de 200... Não, 1.000 por semana, 4 mil por semana, dá 4 mil por mês. Uau. Dá uns 100 por dia, 100, 200, 300 por dia de terça a quinta e 700 de sexta a domingo. A gente tá nos 4 mil mês. 1.000 por semana a gente chega. Que delícia. Caramba. A gente ainda consegue fazer mais, a gente consegue fazer... A gente tá uns 30%, acho que, da nossa... Porque assim, é muito eficiente. É até legal, porque assim, como a gente estudou muito, a gente na hora de montar... Primeiro assim, a gente achou o ponto. Uhum. E quando a gente achou o ponto, a gente usou um estudo demográfico para ver, que chama de área de calor, verticalização, renda per capita, nível de endividamento, por exemplo. A gente cogitou abrir na Vila Leopoldina, que é um lugar promissor, eu morei lá, é bem gostoso. Só que ali o nível de endividamento é maior, porque as famílias são mais novas, então tem financiamento, tem não sei o quê. E aqui em Perdizes é um pouco mais madura, as famílias são mais maduras, então eles têm mais dinheiro para gastar, a gente tem que levar isso em consideração, né? Claro. O poder aquisitivo é um pouco maior. E isso a gente levou em consideração. Quando a gente achou o ponto, falou, bom, resolvemos aqui. O segundo ponto foi fazer onde? Um lugar pequeno, porque a gente começou num lugar mais grande, um garçom, com não sei o quê. A gente não sabia, a gente abriu em 2021, pandemia, a gente não podia abrir as portas no primeiro momento, né? Então, a gente não sabia o que ia acontecer. Foi um lugar compacto. Falou pra ele, um lugar com 100 lugares, com 10 pessoas, tá vazio. Um de 30 lugares com 20 pessoas tá cheio. Exatamente. E aí resolvemos abrir naquele lugar pequeno. Tem 27 metros quadrados a nossa hamburgueria. 27 metros quadrados, a gente tem autorização da prefeitura para usar a calçada e a rua com aquele parque. Então a gente tem 40 lugares hoje, mas é um lugar pequeno, a gente não precisa de garçom pela nossa operação, que é atendimento americano. E a decoração, gente, a decoração é uma graça, é uma delícia, Nossa, é uma demais. delícia. Eu costumo dizer que ela não é temática, né? Ela é tematizada. Mas tematizada. Mas e a gente achou lugar, pegou uma planta, né, que até o pessoal brinca, que é um quadrado a planta, né? Um risco. A gente levou lá num projetista, que é uma empresa muito séria. Virou amigo nosso, inclusive, o Marcelo. Falei, Marcelo, tá aqui, ó. Monta pra gente uma cozinha. A gente quer comprar logo, porque não sabe se vai ter, se não vai ter. Os equipamentos americanos. Ele falou, tá bom, beleza. Qual a demanda e qual o cardápio? Um olhou pro outro. Ele falou, volta com esse pronto. Não vou te vender uma panela sem você me trazer, se você não me trouxer o que vocês querem fazer. Aí voltamos pra casa. Fizemos cardápio. Eu achei que ia demorar. O Gru dorme e acorda com o cardápio pronto. Tem a facilidade. Eu sou muito criativo e sei muitas combinações de sabores, texturas. Então eu monto cardápio em minutos. Não, e eu achei incrível que na Copa eles fizeram de cada time, né? De cada país. Né? Fizemos 10 burgers na Copa. Era um por semana que entrava, né? Semana. Ela foi surreal. E a combinação de sabores de acordo com a cultura regional, com os países, né? Vai voltar isso? É legal, né? A gente teve 3 que venderam muito, que foi o Catar, o Alemanha e qual que foi outro? Carne de cordeiro com... E Espanha. Não, o da panceta lá. O Coreia do Sul. Coreia do Sul, Catar e Alemanha. A gente quer voltá-los esse ano como do mês. Ótimo. É porque dá trabalho. É que assim, além de dar um trabalho a mais, o CMV é diferente, né? São ingredientes muito... com hambúrguer de cordeiro, com... Bastemar, uma série de coalhada. Então vocês estão vendo que não é um hambúrguer incrementado, gente. É diferenciado. O hambúrguer de vocês é diferenciado. E esse negócio do burger do mês sempre deu certo pra gente. A gente fez desde o início. Até aprendemos em curso, foi uma boa sacada. Porque você traz o cara lá uma vez por mês, seu cliente. Claro. Mudou, ele volta lá. No começo era até só na loja, né? Pra levar o cara de lá. E aí eu tava falando do cardápio, né? Que daí a gente voltamos com o cardápio lá, daí chegamos, vamos fazer o cardápio. Daí ele fez um cardápio bem smart pra conseguir aproveitar o máximo de ingredientes em todos os sanduíches e tudo mais. Falei, a demanda? Falei, cara, 1.000 por dia. Não. 1.000 por dia, a gente quer vender 1.000 por dia, tá bom. Aí levamos lá, ele montou uma cozinha pra gente vender 1.000 hambúrgueres por dia. A gente ainda 5 metros quadrados, hein, gente? Não é impossível. A cozinha, a hamburgueria tem 27 metros quadrados. A cozinha tem 5. Tem 5. 5 metros quadrados a gente consegue. A gente não chegou ainda nesse patamar dos 1.000 por dia. Estamos batalhando pra isso. Mas já tá logo. Estamos na jornada, né, que a gente falou, estamos caminhando. Mas a gente tem em horários de pico, se for fracionado pelo tempo ali, por exemplo, no momento de show, é essa a proporção, a gente consegue fazer. Porque a gente tem uma máquina que
que faz o pão, que chapeia o pão em vez de fazer na chapa. A churrasqueira é uma churrasqueira a gás, que ela é a melhor que existe no mercado, é fritadeira, não sei o quê. Então a gente monta o lanche em cima de uma pista aquecida, para não perder temperatura, papel acoplado para entregar com qualidade. Então assim, a gente estudou tanto que a gente não errou nada, né? Então não é a organização, né? Não é tanto espaço, padrão, processo. Isso também, né? Porque a gente estudou os equipamentos. Assim, o diferencial do equipamento de cozinha bom para um ruim é a capacidade de retomada que ele tem. Porque você vai pôr ali na fritadeira, sei lá, 3 kg de batata congelada. O óleo tá quente, uma hora que você põe ele esfria. Então, quanto mais rápido for o tempo de retomada, esse equipamento é melhor. Porque tem gente que compra o mais barato e acha que tá economizando. Não. Quanto mais tempo o produto fica lá fritando, mais tempo aumenta a tua fila, fica o motoboy na porta. Então você tá perdendo dinheiro. E até pra voltar. Às vezes você faz uma conta e fala assim, não, vou comprar esse baratinho aqui mesmo, e sabe? A economia porca, uma economia besta. Então, e até pra gente não entrar na parte tão técnica que às vezes que a gente fala. Mas é legal, vai que tem alguém querendo empreender um hambúrguer. Não, mas vamos falar dessa parte protagonista. Porque quando o cara pediu a demanda, a gente podia ter falado, putz, vamos começar X assim, até porque o equipamento ia ser mais barato e tal. Não, cara, a gente quer... Não pensaram pequeno, né? Você já pensou no que você queria. Exato, o sonhar pequeno e grande é o mesmo tamanho. E outra, já que a gente vai abrir mão da nossa vida pessoal em prol disso, vamos fazer o máximo possível. Até porque, assim, eu brinco, né? A gente tem 2 desafios lá. Sempre tivemos. Primeiro, eu trazer o cara pela primeira vez pra conhecer o produto. Porque eu tenho certeza que quem conhece, ele volta. Eu tenho essa tranquilidade. Eu também tenho. Que bom. Eu tenho certeza absoluta disso. Tem boas referências, hein? E um rapaz exigente na sua casa, né? Bonitão. E o outro era manter a qualidade. Porque assim, eu sei que é muito comum quando você começa a crescer em qualquer coisa, você perde um pouco de qualidade. Vocês têm medo disso? Porque vocês vão ampliar. Vai chegar um momento que vocês não vão... Nossos processos são 100%, não tem como... Tá tão bem desenhado que a gente não tem medo. A gente provoca isso ao máximo. Aconteceu isso com uma hamburgueria conhecida, a gente não vai citar, né? Eu sei qual que vendeu para um fundo, né? E que perdeu a qualidade e nunca se imaginou que... Muita gente vem de lá pra cá, dessa hamburgueria pra nossa. Porque lá tal era tão bom e inclusive eu gostava bastante de lá. Não, e hamburgueria famosa, todo mundo gostava. E um processo que é muito interessante, né, nesse modelo de aquisição, quando entra um fundo ou quando ganha escala, né, é olhar para o custo e não olhar para a experiência, que é aquilo que vocês entregam muito bem, né? Então, aí entra um financeiro que conta que só pode ter 42 batatinhas num pacote, não sei o quê, enquanto que o cara que está indo pegar quer aquela batata que está caindo no meio do caminho, né, o chorinho na bebida, naquele milkshake. E aí quando entra para um processo muito mais voltado a custo, etc., ele perde exatamente a essência, né? O valor da coisa. O cara troca o queijo, troca o porção de carne, exatamente. Mexe em tudo. Exatamente. Em busca de números. Exatamente. E aí perde a essência por completo. A gente é bem fiel aos nossos números, inclusive CMV e tudo mais, mas a gente, obviamente, tem essa... Às vezes o cliente fala, meu não é do jeito que eu queria, devolve, faz outro, então, não sei o que, um pouquinho veio pouca batata, põe mais. A gente tem, é tudo tão padronizado na cozinha, que é uma apertada, por exemplo, a maionese é uma apertada de um equipamento que tem lá, é um equipamento caro. Então, assim, a gente padronizou para não depender, pra gente não ter medo de crescer, a gente não pode ter medo de crescer, porque se a gente tem medo de crescer... Isso é muito rico o que você está falando, né? Porque acho que assim, um outro grande ponto que tem nessas jornadas empreendedoras, falamos já aqui, que é o medo de errar, o medo de fracasso, o medo do que as pessoas vão falar, e aí por conta disso, eles também colocam essa mentalidade blindada, ou querendo blindar o fracasso, querendo fazer o mínimo necessário, fazendo o médio. E aí, de fato, já nasce um projeto errado. Aí dá errado, o cara fala, tá vendo? Eu acho que assim, a minha geração, eu sou de 80. A minha geração é uma geração muito medíocre, mas o medíocre que eu falo é mediana. Assim. Mediana. Se contenta com na média. Uhum. Cara, qualquer coisinha que você faz um pouquinho ali, você já tá acima da média hoje em dia. Até porque as médias têm sido meio baixas, né? E usar o medo pra agir, né? Quem não usa o medo pra agir fracassa, porque não tem... Você tem que usar isso pra você dar o próximo passo, pra você fazer alguma coisa. O medo mantém a gente vivo, mas agora assim... a gente tá na jornada, assim, no meio da jornada. Onde vocês querem chegar? Pra gente contar essa história futuramente, assim, olha, passamos aqui, aí vocês vão A gente quer montar uma loja em cada região, a gente quer ir pra Zona Norte, a gente quer ir pra Zona franquia? Sul Não. e pra Zona Leste. Não, franquia por enquanto não. A gente queria ter no mínimo umas 4 lojas nossas. Uhum.
para ver o que a gente faria depois. A gente tem uma conversa bem madura já com um amigo dele que mora em Orlando, que quer abrir uma lá. Então, eu tava lá agora, fiquei um mês lá, vendo um monte de... até porque lá em Orlando a gente não come sanduíche muito Shake Shack, Five Guys, uma coisa mais padrão. É difícil ter uma coisa mais artesanal. Fininha, bastante queijo, bastante molho, a carne não brilha no lanche, né? Não. Mas a gente tem essas aspirações. Legal, gente. Os smashes, né, americanos e tal. Mas os smashes, né? Os discos. Os caras... A carne sem sabor, bastante queijo, bastante molho, justamente pra... E um dos objetivos que eu tenho... Bater o custo, né? Bater o custo, tem padrão, o CMV mais baixo, né? Exatamente. E um dos objetivos que eu tenho e acho que converge com os do Grow, é de dividir um pouco, cara. Porque assim, a jornada tá sendo tão rica pra gente que a gente tem cada vez mais vontade de contar pras pessoas algumas coisas que, gente, não vai esse caminho. Vem por aqui. Porque a partir do momento que eu chamo alguém pra crescer, eu não tenho medo da pessoa crescer. Eu vou crescer junto. Se eu tô dividindo, eu tô somando. Não adianta. Tem gente que esconde o jogo porque tem medo que vai concorrente, que vai não sei o quê. Putz, tem um amigo nosso que virou amigo. Ele acabou de levar pão pra ele emprestado agora pra um lugar. Aqui perto da nossa hamburgueria. Ele tá abrindo um negócio parecido com o dele e tal. Mexe com defumação também, falou, tá precisando de pão, a gente levou lá agora. Cara, a gente não tem medo nenhum de crescer, das pessoas crescerem. Pelo contrário, quando eu vejo uma hamburgueria mesmo fechando perto da gente, fico chateado. Falei, putz, cara, porque eu sei o quanto que é doloroso o processo de fazer tudo isso. Assim, fora do ramo profissional, somos seres humanos, um ajuda o outro. A gente não vai sair daqui vivo, ninguém vai sair daqui vivo, então... Exatamente. Pra que esse negócio, entendeu? Claro. E o processo, acho que é tão rico, que às vezes a gente abre... Eu começo a tirar apesar de termos um objetivo, eu começo a abrir mão. Falei, puta, o processo tá valendo a pena. Mas, o que eu falei, foi doloroso, eu passei por momentos ruins, e acho que foi tão bom ter passado por esse momento ruim da minha vida. É o que te deixa mais forte, sabe? Você tá falando um negócio de ajudar o outro, uma maneira que vocês ajudariam muito a começar, não sei se vocês já fazem, né? A consultoria para as pessoas que querem empreender nesse mesmo ramo. Contando a verdade, né? Porque aí vocês vão realmente, de fato, ajudar quem quer. Porque às vezes você vê uma hamburgueria quebrando, outro negócio quebrando, mas assim, a gente não sabe onde a pessoa falhou lá atrás. Às vezes ali nem era o que ela tinha que fazer da vida, entendeu? A consultoria, eu acho que é uma maneira de ajudar, né? E prestar o serviço de vocês com... Eu ajudo muita gente via direct, muita gente me chama, como é que eu faço isso, compro aquilo, qual a temperatura, não sei o quê, qual a temperatura, não sei o quê. Nossa, ajuda muita gente no direct. A gente, por isso que eu paguei pra estudar, mas às vezes a pessoa não tem condição e tá lá perdida e vai perder o dinheiro que investiu, porque largou profissão, tá terminando o casamento. Eu falei, a gente não tem noção quando a gente pode contribuir com uma simples frase. Sei lá, 3 frases, a temperatura é essa. É esse equipamento. Aperta 2 vezes esse molho. A tal da generosidade, que a gente tá esquecendo pra absolutamente eu tenho que ouvir quem deu certo também, né? Apesar de no Brasil parece que é quase um crime você se dar bem, né? Falamos sobre isso. Você se dá bem, parece que é um crime. Sem esperar, né, que o outro vai ser generoso também. Porque às vezes a generosidade, às vezes não, vem de outro, não importa de onde vem, né? A gente tem que ser. A gente contratou um consultor no começo. O cara é chefe de cozinha, formado na França, estrela Michelin e tal. Ele homologou muito o trabalho do grupo, porque o grupo formou o cardápio. Então, cara, se tem um chefe Michelin por trás... Ninguém vai meter o bico. Então, assim, isso ajudou um pouco as pessoas nos respeitarem. A respeitar, né, o que a gente tava fazendo. Porque se fosse eu sozinho, tem muito cara hamburgueiro aí que não conseguiu essa fama aí toda, né? Iam começar a criticar bastante. Então, esse chefe deu todo o respaldo. Tipo, se alguém ia falar assim, esse molho aqui não presta. Fala assim, como não presta? O cara que assinou o cardápio é formado na França, já trabalhou no restaurante Michelin. E virou um amigo nosso. Tanto que assim, se você falou de consultoria, ele tava prestando consultoria pra uma outra hamburgueria em Jundiaí. E ele falou, cara, eu tô enrolado porque ele tem outro trabalho, eu não consigo ir. Vocês dois não conseguem ir pra mim? Porque ele sabia que a gente tinha tanto já tinha estudado tanto. O Marcelo, que fez o projeto pra gente lá da hamburgueria, que eu falei, ele falou que a gente era os nerds do churrasco. O cara falou, nunca vi ninguém que estuda tanto esse negócio quanto vocês. E a gente foi até Jundiaí, passamos o dia inteiro com o cara, mudamos a cozinha inteira dele, né? Posicionamento, não sei o que, exposição. E por amizade pelo cara, porque a gente pegou amizade com ele e a gente aprendeu com isso também. Foi uma troca, né? Falou, a gente tá ajudando. E agora vamos aprender com isso. Então, acho que consultoria é um caminho que a gente pode começar a olhar também, talvez, né? Pra abrir e ajudar também, né? Tem uma coisa interessante, né? De muita história que dá errado, porque o cara entra na moda e não entra no amor, né? É assim, peraí, você tem amor pelo que você faz. Você falou, cara, eu já fazia em casa, defumava, ficava então, na história da qualidade, até falar assim, eu nunca vou deixar cair porque eu nunca vou vender nada que eu não comeria. Ótimo. É isso nunca, mesmo. porque eu tenho amor pela gastronomia, é diferente. E aí o dinheiro é consequência disso. Exatamente. Eu não pensei, vou abrir uma hamburgueria pra ficar rico. Eu pensei, vamos abrir uma hamburgueria. O meu sonho nesse ranking é chegar em primeiro.
Eu quero vender o melhor hambúrguer de São Paulo e eu vou chegar lá. Você vai chegar, com certeza. Eu tenho certeza que é questão de tempo. Eu preciso aprender muita coisa ainda. Mas, eu não tenho dúvida nenhuma. E o dinheiro vai ser tudo consequência. Vai vir de uma maneira que eu nem vou perceber. Que lógico que é importante, mas eu não abri. Se não tinha colocado dinheiro em algum investimento, sabe, melhor que eu pra render alguma coisa, ficava em casa. Só que não, eu não gosto de sentar em cima da bola. Eu gosto de chutar a bola e ver onde ela vai parar. Que legal. Eu acho que a gente tem que ir atrás do que a gente quer, né? E não tem nada mais desafiador no Brasil do que empreender, cara. Porque assim, primeiro que tem várias questões de tributo, não sei o quê. Aí, pra entrar na nossa loja, porque o pessoal fala, você tem uma ilha na frente da loja, tá? O famoso parklet, a gente paga um imposto pra ter aquele negócio, né? A gente tem uma licença. Você tem mesa na calçada? Sim, eu pago, tem um negócio chamado TPU, que é o termo de permissão de uso. A gente paga essa licença, então a gente tem mais um imposto. A gente tem o CADAN, que é aquele negócio... Licença pro luminoso. Quase ninguém tem, até o Fabrício lá do Burger falou, cara, só vocês têm isso. Eu falei, cara, mas a gente não vai fazer nada que é errado. Tem ECAD, tem não sei o quê. Cara, então assim, além de tudo isso, aí tem vizinho, tem não sei o quê. Cara, tem os 200 vizinhos. Se tem um chato, já serve pra tirar... Vai estragar o seu dia. Tirar a gente do sério às vezes. Então, cara, é vizinho chato, às vezes é uma vizinha... tem muito cliente seu na porta da minha loja. Eu olhei assim, falei, cara, ela tá incomodada. Tem uma vizinha... Ao invés de ter uma vitrine atraente. É uma vizinha que... A parte mais difícil é o CAC, né? O custo de aquisição de cliente, porque ele tá na porta dela. Ela tem só uma ela loja. vender. Ela tem uma loja que vende bugiganga lá e tal. Aí podia usar já o público ali, né? Mas aí foi assim, eu falo, porque eu não vou falar o nome de ninguém, mas a gente precisava alugar mais uma porta lá, porque a gente tinha nossa portinha pequena como estoque. E aí eu chamei o corretor que tinha uma portinha pra alugar, falei, eu quero alugar essa portinha, uma porta, são acho que 4, 5 portas, uma do lado da outra. E ela me viu falando com o corretor, e é o mesmo corretor do imóvel dela. Falou, Sérgio, vem conversar comigo. Eu falei, vamos. O que foi? Eu falei, não, ontem veio um rapaz assim, igual você aqui, eu não sei o que é igual a mim, né, mas veio um rapaz igual a você. Eu fiquei curioso ainda pra saber o que era igual a mim. Ele me ofereceu, sei lá, não lembro, acho que 20 mil reais no meu ponto aqui. Eu falei, vende. Até porque a loja dela não entra ninguém e tal. Vende? Não, mas eu quero vender pra você. Eu falei, não. Ela já queria vender pra você. Porque ela é bem colada. Eu falei, não, mas não dá, não tem... Desconversei até porque não vale, né? Um centavo o ponto pelo que propõe, né? Enfim, eu não fechei com ela, né? Eu acabei alugando outro espaço. A partir daí, ela começou a incomodar, falar que a gente faz barulho, que a gente faz sujeira, que não sei o que. Chamava CET quando a gente parava a carreta nossa de defumação na porta da loja dela. Outro dia eu vi conversando com o CET lá, falei, o que foi? Não, que você tá parando na porta da loja dela. Minha senhora, como que é licenciada e tem PVA. Eu falei, mas moço, eu falei por causa do CT, mas tem placa, tá tudo. Não, mas é que tá parando na porta dela. Eu falei, mas é um carro. Alta. Aí a gente fez um aniversário ano passado, enchemos uma festa de aniversário, dia 28 de maio, que é o Dia Mundial do Hambúrguer, né? Vocês estão convidados, 28 de maio? Dia Mundial do Hambúrguer. Tá chegando, que delícia. Já vou anotar aqui. E é o nosso aniversário, 2 anos. Ai, que legal, que legal. E a gente fez uma festa super legal, enchemos de gente na calçada. Cara, e gente na calçada de uma loja é cliente. Ela ficou incomodada, elas duas ficaram em pé, uma do lado da outra, fazendo barreira pra atrapalhar os clientes. Atrapalhando os clientes lá. Minha senhora, a senhora tinha que ter feito um desconto aqui, ó. Traga aqui a sua notinha do hambúrguer que você consumiu, você vai ter um desconto ou vai ganhar show, um kit. Coisa. Gente, mas coisas relacionadas, né? Empreendedorismo. Só fazer uma cara simpática, você traz gente pra dentro. Faz um co-branded, inventa alguma coisa relacionada. Comerciante reclamando de movimento na calçada é duro, hein? Complicado, hein? É um retrocesso. E aí eu falei, putz... Mas aí a gente entende porque alguns lugares estão cheios e outros não estão. A essência de quem tá ali, né? Elas, inclusive, estão com uma plaquinha de passa seu ponto, é lógico. Todo dia ela fica mais preocupada do que a gente tá falando, do que ela faz, lógico que vai quebrar. Todo dia você abre a porta e fica olhando pro vizinho, você não olha pro seu, você quebra, meu. Isso vale pra tudo, viu, gente? Pra você que tá aí falando da vida do outro ao invés de cuidar da sua, que tá falando do negócio do outro, do casamento do outro, da fofoca do outro, vale pra vida toda. Tem um gancho bom que eu falo da trilogia do invejoso, como no nosso caso da hamburgueria. Boa. Manda. Trilogia do invejoso. Primeiro você abre o negócio, o amiguinho, aspas... Puta, meu, o cara vai quebrar, fica torcendo pra você quebrar. Fogo de palha. Aí ele viu que você é premiado, o negócio tá enchendo. Aí ele vai lá ver. Aí ele vai falar assim, tá enchendo, é famoso, mas ele tá Ferrado. Tá na chapa, não tem mais... Tá ferrado. Não tem vida. Posso pegar um adendo? Eu e ele já ouvimos, até da mesma pessoa. Vai ter uma festa sábado. Pena que você vai estar trabalhando, a gente vai estar se divertindo, né? Comerciante é assim mesmo. Aí ele começa a criar um monte de desculpa pro seu sucesso, né? Porque assim, ele não consegue sair do lugar e fica criando um monte de desculpa pra, né, se sentir bem também, confortável.
Aí a segunda, como é que eu falei? Ele fala lá... não, ele tá sendo bem, mas só... Mas tá lá se ferrando na chave. Não tem vida, né? Aí na terceira, quando ele some, ele para de ver, ele para de seguir, porque é quando você dá certo. Quando ele vai lá, tá cheio e você não tá na chapa, você tá passando no meio dos Estados Unidos. Aí o cara morre. Aí acabou. Fala, não acredito que ele abriu, ele deu certo, ele tá viajando. E eu fiquei quando ele não vai lá pra pedir comida de graça, né? Exatamente. Essa é a trilogia do invejoso. Aí ele torce pra dar errado, o tempo se inteiro dá certo, ele fala assim, deu certo, mas ele tá se ferrando. Ou seja, eu tô melhor que ele. Aí ele sobe na terceira, que ele fala assim, caralho, deu certo, o moleque tá ganhando dinheiro, tá nos Estados Unidos. E aí o negócio tá andando. Não, eu ouvi isso. Aí o cara morreu. Eu ouvi isso. Você falou, a gente tinha uma turma de amigos que a gente se encontrava bastante. Sempre no escritório dele. E o Gross, sempre como gostou de comida, ele comprava tudo da melhor qualidade, ele não cobrava. Tenho certeza. Nunca falou cerveja. Não, tenho certeza que ele não repassava o valor exato. Ele falava um valor simbólico. Cara, a gente comia ostra com não sei o quê. Como chama? Lagosta na churrasqueira. Somos seus melhores amigos. Como chama que você fez quarto agora? Que é aquele hot dog de... eu fiz um shrimp roll com o lula empanado. Eu não sei nem falar o nome disso aí. Meu Deus. Então assim, ele cobra, eu tenho certeza que ele cobra o valor de simbólico lá. Só pra contribuir. E aí as pessoas iam. E aí, quando a gente resolveu chamar essas pessoas, na época que a gente precisava de gente na loja, começo, né? Você precisa de amigo lá e tal. Vão em tal lugar, daí esse amigo, você é louco, mó longe, paga caro ali, não sei o quê. Tipo, como se fosse uma ofensa gastar dinheiro com a gente. Falei, cara, aqui... Tinha cara que vivia na minha casa, mas assim, vivia por 10 anos. E umas 3, 4 vezes por semana. Foi na hamburgueria em 2 anos, 2 vezes. Que isso, gente. 2 vezes. Aquilo que o sucesso incomoda. É a vida real. A vida como ela é. Outro dia eu conversei com você sobre isso, né? Você postou uma coisa. Cara, eu aprendi já. Mas eu sou muito assim também. Eu gosto de reunir, eu gosto de fazer... O intuito é reunir, né? Exatamente. Eu já, no momento desses, já falei, gente, mas eu não posso ser assim mais. Aí depois eu falei, não. Nossa, eu adoro. Eu posso ser assim, eu vou ser assim. E eu vou me conectar com as pessoas que entendem que isso é uma qualidade, que não pensam... As pessoas que foram lá te explorar, vamos dizer assim, quando você precisou, não estava lá, o ruim tá dentro delas, não tá dentro da gente que quer agregar. Então, eles que se danem pra lá, né? Não. E aquela pergunta da intuição, assim, o que eu posso falar é sobre isso. Em vários momentos que eu ignorei a minha intuição, que eu achava isso... Quer dizer, a minha namorada fala pra mim, pô, mas você chamou fulano de novo, você não viu que ele não gosta de você? Ele falou isso, ele não sei o quê. E eu também pensava e ignorava tudo isso e chamava ele, convidava, ele tava lá. Ele tava lá. Além de ignorar minha intuição, eu ignorava o conselho de uma pessoa que gosta muito de mim. Mulher, então eu errava boa. E mulher danada. Então eu errava. Nem me olha assim. essa aqui falou... Primeira vez ela falou, olha, tá acontecendo tal coisa. Fala, para, você tá com ciúme. Nossa, deu pouco tempo depois, foi comprovado, né, cientificamente. Não duvide de uma intuição feminina. Cara, aí teve uma segunda que ela falou, relacionada a meu pai, uma situação, enfim, que aconteceu com ele. Ela falou, ó, isso aqui tá acontecendo. Não, imagina, você tá, tal. De repente fomos lá e aconteceu de fato. Já estava acontecendo há bastante tempo. Na terceira eu falei, tá bom, me conta logo o que é. Não, mas vira e mexe, fala, não, você tá viajando aí, vai lá. Mas ele já pode falar até pra mim, mas quando você fica sozinho e fala assim... Não, eu nunca mais duvidei. Não duvidar, mas às vezes... Nunca mais duvidei. Peraí, o que a intuição tá dizendo e tal? Porque eu acho que são duas conexões aqui, né? Acho que a mulher tem uma intuição, uma sensibilidade bastante diferente da nossa em geral, e a outra que é, de novo, essa questão da sincronicidade. Às vezes o destino, Deus, sei lá o nome que você quiser dar, tá te dando alguma mensagem. Cara, e às vezes você não tá com o radar na sintonia, na frequência certa, né? O teu rádio não tá nessa estação. Ou tá preocupado pensando em outra coisa, né? Exatamente. Tem uma... E aí as oportunidades escorrem pelos dedos, ou a gente, cara... bate de frente com coisa que não deveria, que assim, cara, só dá uma mudançazinha de rota. É que a maior armadilha é confundir um conselho com uma implicância. Exatamente. Nossa. Isso é. Porque a maior às vezes da nossa vida. você acha que alguém não tá querendo te desejar ou te aconselhar. Mas não, tá ali, tá fácil. É só pegar e fazer. Cara. Exatamente. Esse negócio você fala, não, ele implica comigo. Esse negócio do destino, hoje, cada vez mais eu acredito, cada vez mais eu confio no destino. Confia. Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas assim, a gente tem... eu leio muito sobre isso e é uma coisa que é fato. Vocês conectados com o talento, com o que vocês vieram fazer automaticamente com a sua criatividade, independente da profissão que vocês tenham, a criatividade
criatividade exerce, faz uma transformação na nossa vida que coloca a gente em conexão diretamente com o Criador, seja o Criador de criar a nossa vida, né, todos os dias. E essa sincronicidade acontece de uma maneira surpreendente quando você tá nessa vibração. Quando você sai dessa de ouvir o amigo, quando você segue a sua intuição e fala assim, eu vou fazer isso. Tudo começa a acontecer, a pessoa certa aparece, o outro te liga, as coisas... Começa porque você tá na vibração... Que te agregam muita coisa, né? Você tá na vibração do universo, assim, na realidade, na prosperidade e abundância que você precisa. Eu acho que eu nunca me senti tão bem na minha vida, assim, apesar de tudo que a gente passou. Eu acabei me separando e tal, mas, puta, eu reencontrei uma pessoa que lá atrás, de 20 anos atrás, que não... Uma paixão de escola quase. Olha! E aí acabei que começamos quando eu separei tudo certinho, a gente começou a conversar e hoje estamos juntos, né? Então, assim... Que bacana. Eu até brinco, falo, putz, você é privilegiada, porque você me pegou no meu melhor momento. Se você tivesse me pegado lá atrás, eu teria eu teria falhado de alguma maneira com você, né? Das milhares de maneiras que eu pude ter falhado. Então, eu fui aprendendo e esse momento, essa jornada de empreender... É que assim, a gente quando empreende, acho que a gente muda da água pro vinho. Né? Tanto que assim... Amadurece muito. Durante o período, por ter um pouco hoje de tempo ocioso durante o dia e precisar de complementar a renda por várias outras coisas, eu voltei um pouco para minha área de bebidas também. Então, eu trabalho de dia e à noite na hamburgueria. Então, ele também trabalha no escritório dele. A gente tem as nossas profissões ainda, a gente complementa, né, o nosso dia a dia com isso ainda. Eu tenho certeza que eu voltei pro mercado, tanto que eu não me enquadro hoje, não conseguiria me enquadrar numa empresa quadrada como se fosse as que eu passei, porque eu vim com outra cabeça, né? Vim mais prático, menos enrolação e tudo mais. E aí eu acabei trabalhando numa empresa que era uma empresa nova, tava começando do zero, uma empresa de bebidas de gin e tal, que se juntou com uma romena e tal, mas a minha cabeça é outra, eu não tenho mais... paciência, tolerância pra preencher relatório só pra preencher não sei o quê. Cara, tem que ser prático, vamos fazer o que Era uma fase, agora não faz parte mais, né? Isso. Mas foi bom, né? Aprendi, sim. É bom a gente demais. Pra a visão que ele tem hoje em dia de tudo, pra empreender, ajudou muito. A gente aprende com a gente fala muito nesse sentido mais, talvez, agnóstico, né? Ou filosófico, talvez... como é que a gente fala do... Estoico. Esotérico, né? Esotérico. Que Deus, não sei o quê. A ciência já comprovou, por conta de um sistema límbico que a gente tem no nosso cérebro, que é o sistema de ativação reticular, o SAR. De repente vocês escolheram comprar vou falar qualquer coisa aqui, um Toyota vermelho. Cara, decidi. De repente você passa só a ver esse carro na rua. Eu falei, uai, olha. Isso, é verdade. A mulher quando tá grávida, eu falei, nossa, quanta mulher grávida. A estatística nunca mudou. Caramba. Mas o teu radar, a tua frequência, isso vem da própria preservação da espécie humana, né? Isso já vem comprovado pela ciência já há muito tempo. É a mesma coisa, é a mesma correlação. Quando você passa a olhar para essas coisas de negócio e tudo mais, você muda a tua frequência. Você coloca lá os Corollas vermelhos, só usando a mesma analogia, né? Para enxergar melhor aquilo. E você meio que esquece aquilo que é periférico e não te entrega valor para aquilo que você quer, né? Começa a olhar eu acho, a melhor, nossa missão, acho que é a gente manter essa vibração como uma estação de rádio, né? Colocar na música certa e manter. Não é só para quem não acredita que seja esotérico, não, isso é ciência. Tá, pra mim eu chamo de Deus. Então, se a gente for fazer isso, se você tá numa vibração, e a gente é testado o tempo inteiro, eu tô falando isso, mas assim, tem dia que acontece tanta coisa que você cai sua vibração mesmo, você vai pra outra rádio, aí depois você tem que subir de novo, e aí vai te dando força pra cada vez mais se manter. Às vezes um banho, né? Um banho, o que faz você tomar um banho? Não, eu sou... Água, energiza. O espelho, gente, eu adoro o espelho, falar coisa boa, assim, acordar e... Reflete tudo que você tá falando. Exatamente. Eu sou muito fraco nesse sentido de... Quando eu tô com uma pessoa com energia ruim, eu vou lá pra baixo, a pessoa me derruba. Começa a bocejar, me dor de cabeça. Com um esparadrapozinho no umbigo. São Bento. Aí também maravilhoso, eu tenho uma tatuagem. Eu liguei pro meu... Tem um dia que toda vez que eu ficava ruim assim, minha mãe faleceu em 19. Então aí minha madrinha, eu ligo pra minha madrinha, né? Que é a irmã dela. Eu falei, madrinha, tô ruim, ela me benzia, me rezava e tal, ela ficava melhor, se vestia melhor. Tem um adesivo que você põe no umbigo assim, quando você vai num lugar que você sabe que tem gente invejosa. Põe um adesivo no umbigo assim, põe a roupa por cima. Nossa, vai na fé. Não, mas quando eu não tô com barriga de fora, eu tô com adesivo. É uma oração
Poderosíssimo. O Deus vivo que habita em mim, saúde o Deus vivo que habita em você. Meu primo meu falou, cara, porque eu ficava ruim, assim, de pessoas que iam lá conversar comigo. Eu não conseguia ficar sono e não sei o quê. Pode ser energia, até porque não acredita. A gente tem um meme, não. A gente chega num lugar assim, de ver alguma coisa suspeita, fala manto azul. De imaginar que você tá com manto azul. Tá protegido. E a gente tá exposto ali, né? O tempo todo, porque a gente tá com a cara aberta, ainda mais a gente ali que ficava durante 1 ano e meio ali, todos os dias, as pessoas quisessem atacar a gente, eu sabia onde atacar, sabia onde encontrar. Mas nem pensa nisso. Não. Continua na frequência boa aí. Exatamente. Eu quero saber agora o filme, gente. Filme da vida de vocês. A gente se inspira muito em filme, né? Já que a gente fala aqui de protagonismo e tudo mais, e protagonismo, de novo, tá ligado à Jornada do Herói, e Jornada do Herói faz lembrar cinema, qual é o filme da vida de vocês? E não precisa ser um filme de agora, é um filme assim, cara, esse filme me marcou por determinada época. Eu tenho um que é o meu preferido, até pela força do cara e tudo mais, pode ser até meio clichê, todo mundo já deve ter falado, ele é o Coração Valente. Ninguém falou. Não, eu acho sensacional esse filme. Adoro. Mel Gibson. Putz, pra mim, se estiver passando em algum lugar... E a trilha sonora também dele é maravilhosa. É sensacional, assim, a pegada dele, o cara não abre mão do propósito dele, nem no último minuto de vida dele. E eu brinco, né, até falo... eu sou fiel às minhas convicções, assim, então hoje eu não abro mão de nada pra seguir em frente, então é óbvio que as jornadas diferentes, cada um tinha um propósito, né? As pessoas de sucesso não abrem, toda história que você vai ouvir. E é sensacional, pra mim é um filme que não é nada romântico com gastronomia, com empreendedorismo, mas é um filme que eu acho que faz todo sentido, que quando falou em filme, me veio esse filme na hora, na cabeça. E você? O meu é Até o Último Homem, aquele soldado que ele resgata todo o pelotão. Sem dar um tiro em plena Segunda Guerra. Isso é incrível. Foi tema de discurso do meu filho na formatura dele. Porque hoje em dia a gente vive em guerra em tudo, guerra de concorrência, inveja e tal, e eu acho que você pode sair vitorioso sem entrar numa guerra, dar um tiro em ninguém. Com certeza. Você pode ser nobre, socorrendo pessoas igual ele fez, salvou o pelotão inteiro sem disparar uma bala. E ele foi o vencedor da guerra. Exatamente. E ele foi o vencedor da guerra. Sabe o que eu acho legal desses... Pregando amor, a paz e a solidariedade. Você não precisa entrar em guerra. Posso perguntar de vocês? Fiquei curioso agora. O meu filme é Indiana Jones. Sensacional. Porque Jornada do Herói é completíssima e tecnicamente uma jornada perfeita. Eu que estudei cinema também. E muito por conta do momento em que eu assisti, né? Então, assisti no início da adolescência e tudo mais, e ali envolvia, além de uma retórica, de um discurso, de uma narrativa muito bonita, tinha arqueologia, descoberta, história. Era a jornada de um herói que não tinha capa. Era um professor. Verdade. Que eu depois me tornei professor. Eu lembro de assistir esse filme em casa, na sala com meus pais, cara. E disse que vai ter agora o... Vai ter mais um. E então eu acabei me tornando professor depois, né? Fui professor da USP e tal. Então, eu vi você falando de dar aula de sexta-feira à noite, era um desafio. Era um desafio, cara. E a aula sexta-feira à noite, depois do intervalo, a partir das 9, cara, você tem gente na sala que você era bom. Não, tinha, assim, e eu, graças a Deus, durante essa jornada toda, sempre tive entre os 3 melhores professores na avaliação dos alunos. Legal. E nem tanto pelo conteúdo, cara, porque o conteúdo você tem de onde buscar. É pelo jeito de falar, hoje em dia, então, é para enriquecer de jeitos diferentes. Você criava rapport, né, cara? Exatamente, criava rapport, gerava ilustrações de coisas semelhantes ou mesmo coisas paralelas que pudessem ter sentido com... Cara, eu dava aula de banking, gestão de riscos, engenharia econômica, análise de investimentos, cara, coisas mais hardas, coisas mais... Então, às vezes pegava coisas, e sempre com muito humor e muita diversão. Então, para brincar, fazia coisas assim, impossíveis de se pensar e tal, para ter criatividade, para ter graça, e aí os alunos de fato terem interesse em ficar. Prender atenção, né? E frase? Cara, eu tenho uma frase que é... Pode falar palavrão? Eu vou falar do filme, que ele perguntou pra mim também, tá? Obrigada. Eu quero saber de vocês, porque assim, vocês me inspiram muito, viu? Que bom! De verdade, você falou que eu emagreci, tô treinando, pô, a Dani parece que é minha personal ali, né? Tá vendo? Quando eu não quero treinar, ela fala, você já foi hoje, não foi? Não sei o que, eu falo, vou sim, senhora. Calma. Você sempre responde sim, né? Sim, você fica sem... Uma dúvida aqui, você fica sem graça quando você vê enquete e fala, eu não vou responder não, eu vou primeiro. Foi eu que... Já foi hoje?
hoje. Não foi, mas tá indo, então coloca que sim. Eu já adoro fui. o Código da Vinci, mas eu sou muito das comédias românticas. Código da Vinci, todos. Imperdível. Imperdível, maravilhoso. Porque eu gosto muito dessas coisas ocultas, assim, descobertas. Código da Vinci, assiste. É uma trilogia, começa com o Código da Vinci, depois assiste. E gosto das comédias do final feliz, assim, do casamento Alguém com Açúcar, essas coisas maravilhosas. Eu sou meio mundano, não consigo ver filme de terror. Também não. Gosto. Eu gosto de final feliz também. Não. Exatamente. Agora eu quero saber a frase de cada um. Pode falar um pouquinho, semi-palavrão, alguma coisa assim ou não? Claro. Pode. A minha frase, assim, é bem simples. Seja foda. Seja foda. Sabe por quê? É o que eu falei, tem muito medíocre, assim, eu falo pro meu filho tá aqui, veio me acompanhar, meus 2 filhos. Que acabou de passar no vestibular com 17 anos. Tá na Unesp. Lá no um dos últimos colocados. E eu sei o quanto foi sofrido pra mim, assim. Eu lembro quando ele passou, eu tava sozinho no carro. Putz, cara, eu chorava fazia tempo que eu não chorava daquele jeito, porque minha mãe era professora, minha mãe ajudou bastante nesse processo. Eu buscava ele em Campo Limpo, buscava em Embu, não sei o que. Eu comecei a falar, putz, valeu a pena, assim. Eu fui criticado em alguns momentos, a maneira como que eu criava ele e tudo mais. Por quê? Trajetória versus resultado, o que você lembra? Processo. Jornada. Jornada, processo. A gente vê que vale. Então, assim, o quarto lugar foi grande, mas todo o tempo que você pensou, né? Cara, se tivesse passado em último e tivesse passado, ia estar lá, porque... Sim, não, mas aí você pensa na jornada, né? Eu sei bem o que é isso. Cara, Só você sabe quando você acordou cedo, né? Que você perde o seu tempo. Preocupação de trabalho. Eu saí da Ambev por causa dele, né? Eu trabalhava lá, eu tinha sido promovido. Eu nunca fui casado com a mãe dele. E aí, via de regra, no cargo que eu tava, que era o que eu mais queria, eu tinha que sair de São Paulo. E eu tava disposto a morar no Acre, em qualquer lugar. Só que eu falei, cara, não vou dar pra deixar ele aqui, com a mãe dele aqui. Ela não tinha condições de criar tanto financeiramente e tal, e valores diferentes que a gente tinha. Né? Até que assim, uma vez me perguntaram, ela é uma boa mãe? Eu falei, cara... No começo, lá atrás, eu tinha umas diferenças. Ela era a melhor mãe possível dentro das possibilidades dela, né? E eu tenho as minhas. Então, cada um tem um ponto de partida. Eu falei, eu não acho justo deixar isso pra trás. Então, aí eu falei pro meu chefe na época, falei, cara, eu não consigo sair de São Paulo. Aí ele falou, não dá pra você ficar aqui. Daí me segurou uns meses, aí ele falou, vou te colocar em outra empresa. Ele que me colocou na perna, falou, então eu consegui aqui, você vai pra outra empresa. Eu abri mão. Quando há essa compreensão mútua, né, do pai e da mãe, pra boa criação do filho, não tem como, né? Quando não há competição. Há o objetivo é o mesmo, né, a felicidade dele. Eu tô num desafio novo agora, viu, com o pequeno. Tá ali, comendo pipoca. Então, pode escrever sua frase. Seja foda, escreve, assina e depois... Aliás, podem escrever mutuamente. E a sua? A minha, vou levar muito pra esse lado... Os dois aqui, amor. Posso colocar grande assim? Pode. Pode. Tentar fazer letra bonita, viu? Não, ele vai escrever grande, ele pode escrever aqui, ó. Não, que daí os dois assinariam depois embaixo como... Sim, porque... entendi. E qual que é a sua? Como a gente vê nessa trajetória que a gente mudou um pouco, quase mudou a profissão, né? Apesar de estar nas duas ainda... A gente ainda vai viver disso. E a gente foi muito criticado e muito abelhudo. A minha frase é: não aceite críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Nossa, lindo isso. Manda. Então, o que mais tem hoje em dia, a gente deve querer dar pitaco na sua vida, sendo que não resolve a dele, né? Tem duas opções de coisa. Vocês vão mandar tipo a caligrafia depois de sair daqui, né? Não, imagina. Meu filho, vai virar um post. Minha mãe fez de tudo pra minha letra ficar bonita, mas não tem jeito. Mas hoje em dia também a gente... Até quem tinha letra bonita tá meio... Ronaldo, a letra dele é impecável. Assim, parece que ele mede na régua. Esquece isso aqui. Não, mas tá legível. O problema não é... Eu falo pra ele, se aí precisa escrever um negócio, escreve pra mim. Porque né, amor? Eu não tenho... É legal. Minha habilidade motora... É arrumadinha. E eu começo a escrever, começo a cansar. Falei, não nasci pra escrever. Eu tenho além das palestras, eu tenho vontade, né? Quando tiver tempo, escrever um livro dessa jornada, desde o processo do... Não vem com essa de quando tiver tempo, não. Não. Verdade. A vida é agora, a vida é hoje. A minha coach me batendo. Vida é hoje. Você tinha tempo pro hambúrguer? Não tinha. Sabe por quê? Quantas vidas você pode mudar com o que a pessoa vai ler no seu livro? Sabe quem comentou outro dia um post? Quando eu postei uma homenagem no meu filho que passou no vestibular, que ele passou... Ele passou em quarto na Federal e em 14º na Unesp. Eu fiz um post em uma homenagem e tal, e marquei o Piangers, né, que é um cara que eu sigo bastante lá, sabe, o Piangers? Sim. Ele me chamou no direct e começou a conversar, cara. Ele falou, cara, que história bonita sua. Eu falei, cara, Piangers tá falando uma história bonita e tal. Eu falei, puta, que massa! Ficamos amigos no Instagram. Que legal!
O Instagram da El tá com o U no final do burger? Não, tá sem, não. Tá sem. Gente, dia 28 de maio é o Dia Mundial do Hambúrguer. E o nosso aniversário. Aniversário, vamos todos lá. Bom, já sabem onde encontrar a gente. Lá. 2 anos de casa já, pra gente parece que são 10. Nós estaremos lá com certeza, mas a gente tem um presente pra vocês. Antes do presente, aliás, eu preciso pegar um negócio do presente. A música. E fala primeiro, eu gosto muito do Titãs, É Preciso Saber Viver. Olha, que sensacional. Essa é a letra ali. A minha música tem a ver com o meu momento agora, tá? Vocês vão dar risada. Tá romântico. É Perfect, né? Do Ed Sheeran. Ed Sheeran. Ah, que legal. A letra parece que foi escrita pra gente ali, cara. No momento de a gente se reencontrar e tudo mais. Quanto tempo? Agora eu já quero saber outra coisa. Quanto tempo vocês ficaram longe? 20 anos. 24 anos. Namoraram na adolescência? Não, assim, a gente conheceu ela em 99. Na faculdade, eu tava no segundo ano, eu tava no primeiro. E sabe quando eu olhei pra falar, nossa, quando você bate, amor à primeira vista, eu falei, que é isso aí? Tanto que assim, eu nunca tinha me aproximado de pessoas, ficado com meninas próximas, sempre com minha de balada e tal, porque eu queria minha liberdade, né? Babaca, né? Normal. Bobão e tal. E aí foi a primeira pessoa que eu fui, eu contei pra primeira pessoa na minha vida que deu presente foi pra ela, foi uma cesta na época da Páscoa e tal. E aí ela começou a namorar na época da faculdade. E aí eu lembro que quando eu vi ela namorando, foi a primeira vez que eu falei, puta, que existe uma dor que não é física. Foi a primeira vez que eu senti essa dor. Uau, olha tá romântico. Existe uma dor que não é física, é real. Eu não conhecia. É verdade. Aí nunca mais procurei, a gente nunca mais se viu. E aí eu encontrei com ela um pouco tempo depois, assim, eu ainda era casado, meu pequeno tava na barriga, ainda encontrei ela numa pizzaria com os pais e tal. Os pais dela e tal, eu vi de longe e tal, deu aquele frio na barriga, mas só que ele foi embora. E aí quando eu separei, por algum motivo ela postou uma foto, ó o destino, e eu lembrei da roupa que ela tava o dia que eu vi a primeira vez. Eu comentei a foto dela, a gente começou a conversar, um amigo meu falou, teve na hamburgueria no dia seguinte lá, falou, e eu vi que o único amigo em comum que a gente tinha em Instagram, rede social, era ele. Eu perguntei dela, ele falou assim, ela tá na minha academia, assim, não sei o quê. Olha, gente. Aí ele ainda voltou depois, eu falei com ela, eu falei que você tá solteira, ela também. Eu falei, não, calma, não era assim. Daí eu chamei ela pra conversar. O que esse cara falou de mim aí, calma? Aí começou a conversar. Tá vendo você que tá aí nos aplicativos da vida, às vezes o amor da sua vida já é do seu passado. Se fosse você, faria uma busca, né, no Facebook. A gente costuma assustar um pouco com essa busca, porque a gente vai ver que as pessoas estão assim... 10 vezes, não é? Às vezes você encontra os meninos lindos da adolescência lá, na hora que você olha hoje e fala assim, ai meu Deus, ainda bem que os namoradinhos. Mas você consegue reconquistar e encontrar o amor da sua vida real agora. Tá demais. Olha, não sei se combina um sommelier, por favor, pra me avisar se combina. Louco. Vocês vão ganhar um vinho. Sensacional. Dá pra degustar com hambúrguer? Não sei. Sempre dá. Da Casa Mediterrânea, hambúrguer dá com tudo. Da Casa Mediterrânea, esse é o rótulo da Sicília. E a gente tem uma promoção aqui pra você que assiste e quer conhecer os vinhos da Casa Mediterrânea. É só usar o cupom Pode Protagonizar no site e garantir o seu desconto. A gente quer ver você celebrando muito os próximos prêmios, as conquistas, as pessoas que abriram o caminho, que saíram, enfim, todas as coisas boas. Podemos tomar no aniversário isso aqui lá, hein? As consultorias, vocês vão adorar. Depois conta pra gente. Que legal. Com certeza. Adoro vinho. Ai, que bom, gente. Obrigada pela participação. Adoramos saber mais. Papo gostoso, como sempre, com vocês. Bom demais. Aqui. E você, espero que você tenha se inspirado. Acompanhe e siga a gente nas redes sociais, acompanhe no YouTube, no Spotify. Siga o perfil aqui da hamburgueria. Tá aqui, vou colocar aqui embaixo. E vai lá, dia 28. E todo final de semana, né? Não só dia 28 de maio, que é o dia do hambúrguer. Até mais. Tchau, gente. Obrigado.